Esse canal é feito com a intenção de fazer o nome de Deus conhecido. Espero que essa palavra possa te alcançar de alguma forma e seja talvez a resposta que você tem pedido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Depois de muito tempo, voltamos para cá, já com uma parábola que está em Lucas 15, versículo 8, que fala sobre a dracma perdida ou a moeda perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e a busca com diligência até achar. Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente até aí, amém? Vamos começar refletindo o que é a dracma. A dracma é o que seria uma moeda. A moeda, se ela não comparada em valor, se ela não oficializada, ela é só um objeto de metal que está solto por aí. Porém, quando já com seus números, com sua oficialização, a dracma representa sim um valor. O começo da parábola fala a mulher que tem 10 dracmas. O que já mostra que não é que ela sofreu pela perda de uma dracma porque ela só tinha uma. Ela sofreu pela perda dessa dracma porque essa dracma era importante. Não por ser única, mas por ser importante mesmo num coletivo, mesmo num plural. Essa parábola tem o mesmo, né? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou mesmo tendo 10 dracmas, não se preocuparia e procuraria a dracma perdida. A dracma perdida não deixa, a dracma no caso, ainda não perdida, não deixa de ter a sua exclusividade por estar no coletivo, mas quando ela se perde, ela gera sim muita preocupação para sua dona. Essa parábola está no capítulo 15, que fala também, no capítulo 15 temos a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida. São 3 parábolas diferentes, mas que falam sobre perda. O filho que quis ir embora, a ovelha que se perdeu e a dracma perdida. A dracma é colocada como um objeto, mas tem um diferencial ali. A dracma ela já estava dentro de casa, ela não saiu de dentro da sua casa quando ela se perdeu. Ela não saiu do lugar em que ela deveria estar, ela só não estava fazendo o que realmente deveria. Como isso? Ela não deixou de ser dracma, ela não deixou de ter valor, ela só se escondeu. Ela se escondeu, entre aspas, né, já que estamos falando de um objeto inanimado, mas entre aspas ela se escondeu da sua real função, do seu real dever, da sua real obrigação. Se a dracma fosse realmente algo com sentimentos, talvez o que culparia mais ela, e se fosse dela a decisão de voltar a exercer o seu papel, o que a impediria de voltar seria esse arrependimento, de saber que ela já estava na casa quando ela se perdeu, ela já sabia o que ela deveria fazer quando ela se perdeu, ela já conhecia o seu papel quando ela se perdeu. Muitas vezes nós nos sentimos como essa dracma perdida, porque a gente já sabia o nosso papel, a gente sabia o caminho, a gente sabia para onde, a gente sabia como, a gente sabia o valor, a gente sabia o porquê, sabia de toda essa parte. E mesmo assim, mesmo dentro de casa, a gente não sai de casa, mas se desvincula do nosso valor. A dracma perdida, ela fica inutilizada, não adianta você falar que você tem uma dracma se você não a apresenta. E a dracma sem o seu dono também não adianta nada, ela por ela mesma não faz nada. Ela sem um propósito, ela não tem esse valor. Talvez nesse momento você se sinta como a dracma. Por algum motivo dentro de casa, dentro da casa, você se desvinculou das outras, você se afastou, você se perdeu, você se escondeu e está se sentindo mal nessa retomada, nesse voltar, mesmo que sinta vontade. Porque o que te sopra sempre no ouvido quando você pensa em voltar é: você já estava na casa quando se perdeu. Você já sabia o caminho quando errou. Você já conhecia a verdade e mesmo assim quis acreditar na mentira. Porém, o versículo 10 fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O seu retorno é extremamente importante. Ter a dracma de novo junto às outras 9 foi extremamente algo que deixou a dona muito feliz. Assim como a ovelha perdida, mesmo que fossem 99, a 100ª foi muito importante o retorno dela. O filho haviam 2, sendo que um escolheu partir, e mesmo assim quando ele voltou houve festa. Talvez você escolheu partir e agora está com um pouco de medo de voltar, porque novamente você esteve na casa quando decidiu errar, quando concordou com o erro. Você conhecia a verdade e mesmo assim errou.
Esse vídeo seria mais uma reflexão curta, que iria para outra versão. Mas já que veio pra cá, se você é essa dracma que está perdida, mas não chegou a sair de casa, reencontre novamente o seu valor. Se permita ser encontrado pela dona ou o dono, para que haja realmente propósito na sua existência, porque uma dracma longe das outras e longe do seu dono, longe daquele que o possui, não tem valor. Se a sua culpa, se o seu receio é porque você já estava na casa, já conhecia a verdade, já sabia para onde ir quando realmente errou, quando caiu, quando se culpou, quando se permitiu ter tais erros, quando sentiu as consequências, se lembre do versículo 10. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em outras traduções também fala que mais vale o arrependimento de um pecador do que vários justos que não necessitam de arrependimento. Deus abençoe.